Se tem um time que tá indo ladeira abaixo e está sendo motivo de preocupação para os torcedores e também para os amantes do futebol é o Barcelona. Os blaugranas são os maiores times do mundo. As conquistas e os jogadores históricos que vestiram essa camisa provam isso. Mas nos últimos anos, os problemas extra-campo trouxeram grandes prejuízos com o decorrer do tempo. E hoje, eles estão praticamente em uma corda bamba. Não será surpresa para ninguém se o Barça deixar de ser um time grande por conta desse atual momento. Mas tem um cara por aí que será a aposta do time para recuperar a hegemonia e o respeito diante das outras grandes equipes. Por isso hoje, você vai conferir a decadência do Barcelona. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A atual fase do Barcelona está longe de ser a sua melhor e está bem perto de ser a sua pior. Um time que sempre foi temido pelos adversários, hoje é saco de pancadas. No passado, eles passaram por um período parecido, mas não era tão ruim quanto esse. Depois da saída do Rivaldo em 2002, todos temiam que o Barcelona se tornasse um time mediano. E o jeito para o presidente na época, o Joan Laporta, que também é o atual, foi fazer algumas contratações de peso para o elenco em 2003, como o defensor Rafa Marques, o meia Edgar Davids, que era um grande jogador e também ficou muito famoso por jogar de óculos, o português Ricardo Quaresma, que era uma baita promessa naquela época, mas o que fez a diferença mesmo foi o bruxo Ronaldinho. Ele chegou no Barça e pegou a 10 logo de cara, e não demorou muito para mostrar a todos o quão mágico e diferenciado era seu futebol. Para muitos, o Ronaldinho foi responsável por recuperar a hegemonia do Barça. Naquela época, o clube se consagrou como uma grande equipe, conquistando títulos importantes como o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões. A era Ronaldinho jamais será esquecida pelos torcedores do Barça. Depois da saída do R10, o responsável pelo time passou a ser o argentino Lionel Messi, que mudou mais ainda a história do clube. Com o Messi, o Barça era praticamente imparável, e com a parceria de Xavi e Iniesta, o mundo do futebol começou a ver um estilo de jogo diferente e encantador, o famoso tic-tac, imposto pelo técnico Pep Guardiola. O time da Catalunha era uma baita potência, e mesmo com o passar dos anos e despedidas de alguns jogadores importantes, eles mantiveram um elenco forte. Com a chegada do Neymar, o trio MSN formado por Messi, Suárez e Neymar destruiu e conquistou tudo que tinha direito, além de um baita número de gols, 364 gols e 9 títulos, incluindo a Champions League em 2015, nada mal. Mas de lá pra cá as coisas foram mudando de uma forma absurda e inimaginável. Com a saída do Neymar, o trio MSN chegou ao fim, mas o pior problema nem foi esse. De 2018 em diante, o Barcelona foi eliminado nas competições da Champions League de forma humilhante, levando viradas que entraram para a história do futebol. Em 2018, tomou uma virada para Roma. Já em 2019, para o Liverpool. É uma partida inesquecível. Mas o fundo do poço aconteceu mesmo em 2020. O maior jogador da história do clube já estava insatisfeito querendo sair, e os caras ainda tomaram uma goleada humilhante em pleno Camp Nou, 8-2 por Bayern de Munique, um baita vexame. No meio disso tudo, e no meio desse problema mundial, a maioria dos clubes tiveram grandes prejuízos financeiros, e o que mais ferrou foi o próprio Barcelona. Os blaugranas tinham uma das maiores receitas financeiras dentre os clubes da Europa, mas eles também gastavam muito. A receita bruta anual do Barça girava em torno de 1 bilhão de euros, e os gastos em torno de 900 milhões de euros, então praticamente não sobrava muito para eles. Com tudo fechado e a falta de torcedores nos jogos, a grana do Barça foi indo embora. E os caras fizeram uma dívida de mais de 1,3 bilhão de euros, segundo o atual presidente Joan Laporta. Antes dele assumir o cargo, quem estava no comando era o Bartomeu, que praticamente destruiu o Barcelona. Ele assumiu em 2014 e ficou até 2020, e isso foi tempo suficiente para que ele destruísse praticamente tudo. Para você ter uma ideia, o cara chegou a ser preso por conta de corrupção empresarial, gestão imprópria e por ter contratado uma empresa para divulgar informações falsas e difamar os próprios jogadores do Barcelona que estavam contra ele. Esse episódio ficou conhecido como Barçagate, o escândalo das redes sociais. As informações seriam de que o clube catalão pagava pouco menos de 1 milhão de euros para que os ataques aos jogadores fossem feitos, às vezes até a família, como a esposa do Messi, a Antonella. E depois da bomba, ele renunciou ao cargo. O Bartomeu foi responsável por não deixar o Messi sair em 2020, mas ele não tinha moral com ninguém lá dentro, nem mesmo com a torcida, que chegou a protestar em frente ao Camp Nou pedindo a saída dele. A cagada já estava feita, e o elenco do Barcelona tinha péssimos jogadores. Na última temporada, o time não conquistou nenhum título importante, apenas a Copa do Rei, e o pesadelo mesmo aconteceu no dia 8 de agosto de 2021. Apesar da crise financeira, o presidente Joan Laporta conseguiu fazer algumas boas contratações, mas a folha salarial dos jogadores do clube era maior do que o permitido pela La Liga. Com isso, os caras não conseguiram renovar com o Messi,
nem mesmo com o jogador aceitando reduzir o salário em 50%. Até mesmo o zagueiro Piqué e o Jordi Alba aceitaram reduzir o salário para que o clube conseguisse inscrever no Campeonato Espanhol os novos jogadores que foram contratados. E mesmo com os novos reforços, o desempenho do time em campo também não está sendo um dos melhores. Na Champions League, os caras pegaram de novo o Bayern de Munique, logo de cara, e perderam novamente, mas dessa vez por 3-0. Na segunda rodada, eles levaram um sacode pro Benfica, mais um 3-0, uma vitória gigante, e os jogadores do time português falaram que nem se esforçaram tanto. O Barça está uma verdadeira bagunça. Já no Campeonato Espanhol, os resultados não têm sido dos melhores, apesar de algumas vitórias. O Barça sofreu para vencer alguns jogos e sofreu mais ainda para empatar outros. O técnico Koeman chegou a colocar o zagueiro Piqué no ataque para arranjar um empate contra o Granada. Os resultados não estão agradando e o time está respirando com a ajuda de aparelhos. Apesar de tudo isso, ainda tem uma luz no fim do túnel. E o cara que pode salvar a equipe nesse buraco é o Ansu Fati. Ele é cria de La Masia, as categorias de base do clube, e por lá ele já era considerado um grande craque. Com 17 anos de idade, ele subiu para a equipe principal, e não demorou muito para começar a quebrar recordes por lá. Ele foi o jogador mais jovem a marcar um gol no Campeonato Espanhol pelo Barcelona, e também na seleção espanhola, além de ser o mais jovem a marcar 2 gols na Champions League e muito mais. Depois de uma lesão no joelho, o Ansu Fati ficou 11 meses longe dos gramados, e teve que ver de longe a decadência do Barcelona. Quando ele voltou aos treinos e já estava próximo de retornar aos gramados, ele recebeu a responsa de vestir nada mais, nada menos do que a camisa 10 do time, camisa que já foi de Diego Maradona, dos brasileiros Romário, Rivaldo e Ronaldinho, e por último, novamente de um argentino, do Lionel Messi. Agora essa camisa de peso terá o nome do Ansu Fati. A situação atual para ele é realmente difícil. Não tem como comparar o garoto com o Ronaldinho, que trouxe de volta a alegria no time catalão, e nem com o Messi, que praticamente mudou a história do clube. O Ansu Fati terá que criar sua própria história e seu próprio nome, mas segundo o próprio jogador, ele já está pronto para essa difícil missão. Para essa temporada, o objetivo principal do Barça provavelmente não é nem conquistar um título, e sim se classificar para a próxima Champions League, porque até o momento, os caras estão fora da zona de classificação e não é um time favorito para a conquista do título nessa temporada, nem mesmo no Campeonato Espanhol. O técnico Koeman tinha falado que graças a ele, esse time tem um futuro, e pelo visto tem mesmo. O Barcelona vai pro buraco. Parte da torcida está pedindo a saída dele com urgência, mas alguns jogadores estão do lado do treinador e dizem que ele não é o culpado pela má fase da equipe. No começo, o culpado disso tudo foi o Bartomeu, que literalmente acabou com o Barça. Vendeu o Neymar, o Suárez e destruiu a equipe. Mas ele não é mais o presidente, e agora, apesar do atual elenco do Barcelona não ser dos melhores, na condição que o time está, esse é o melhor que eles podem oferecer ao torcedor blaugrana. Eles já passaram por algumas crises, mas nenhuma foi igual a essa. Além da péssima situação financeira, os caras estão com poucos jogadores bons no elenco. Mas com o andar da carruagem, a expectativa é de poder voltar a dar alegria ao torcedor. Um clube como o Barcelona, que tem uma história repleta de conquistas e desempenhos históricos, atualmente está na corda bamba, podendo se tornar um clube mediano, deixar de jogar a Champions League e virar um time que disputa a Europa League, na pior das hipóteses. Assim como aconteceu com o Milan, que tem 7 títulos de Champions League e ficou anos sem disputar a competição. A esperança do Barça está nos novos jogadores que chegaram na última janela de transferências. Além disso, os caras apostam no retorno do Coutinho e principalmente no Ansu Fati. Agora com a camisa 10, o garoto terá um desafio difícil, mas não impossível. Você acha que o Barça vai conseguir recuperar o seu bom futebol ou vai se tornar um time mediano? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.